esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Nós somos o programa Memórias Botucatu. Eu sou o Nenê Bueno e nós vamos contar a história da Escola Estadual José Pedretti Neto. Acompanhe aí. Bem, estamos aqui com os alunos e professores da Escola Estadual Professor José Pedretti Neto. E nós viemos aqui, no programa Memórias Botucatu, bater um papo, saber como que tudo isso aconteceu. Aliás, a escola completa 50 anos de existência. E nós vamos focar um pouquinho na professora que vai apresentar os seus alunos, só para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, conhecer um pouquinho dessa história. Olá, pessoal. Nós estamos muito contentes por estarmos aqui, representando o primeiro ano, o comecinho da Escola José Pedretti Neto. Eu sou Arlete Bravo Nogueira e nós temos aqui a Antonina Sartori Mendonça, Maria Antonina Sartori Mendonça. Nós duas fomos professoras de matemática desta escola. Eu comecei nesta escola em março, dia 20 de março de 1969. E a Antonina começou também em março, 20 de março de 1972. A convite do professor Benedito Pires de Almeida. Agora, me diga uma coisa. Essa escola, hoje nós estamos no prédio atual, mas me parece que ela foi construída, ou a primeira formação dela foi ali no Martinho Nogueira. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Como que iniciou tudo isso? Se nós perguntarmos para alguns alunos, onde é... Você vai no Pedretti, na cabeça desses alunos, vai aparecer o prédio do Martinho Nogueira. Porque nós ficamos lá de 69 até 74. Então, muitos alunos fizeram o ginásio todinho naquele prédio, que eu não sei se eu posso dizer cedido, emprestado, mas enfim, aquela era a nossa escola. No momento que a gente entrava na escola, era um horário especial, começava o turno às 3 horas, ia até às 7, e depois das 7 até às 11 horas da noite. A senhora lembra do primeiro diretor? O primeiro diretor foi o professor Isaías Blanco da Silva. É isso o nome. Ele era, se não me engano, professor de português, não é? Isso. E foi, para nós, a gente lembra com muita alegria de todos os diretores, de todos os professores que trabalharam conosco nessa época. Dos inspetores de alunos, a gente lembra com muita alegria. A senhora tem recordação dos professores que trabalharam com a senhora, dos funcionários? Vários. A gente esquece de alguns, né? Não tem como. Mas nós tínhamos como professores de matemática a Antonina, a Sônia Arruda, Sônia Maria de Arruda Pereira Leite. E eu não me lembro mais se tinha a Otávia Elisa Nogueira Mendes. Mas dava ciências também. E dava ciências também.
Como professor de ciências, Carlos Roberto Rubio. Professor de português, vários. Tinha o Celso Vieira. Professora Elba, Ivone Figueiredo. A Ivone Figueiredo. Geraldo Meireles. Mas o Geraldo, eu lembro dele como professor de francês. Mas eu também. Deu. Era francês, né? Eu também. Bom, enfim. Pelo menos os nomes depois... E a Carmen Silvia também deu aula. Acho que ela entrou um pouco depois. Ela entrou depois, mas ela deu Então, os alunos tinham aula de artes manuais, o professor dos meninos, qual é o primeiro nome? Era Domingos Cron. Domingos Cron. E a professora das meninas era Édera Minicucci. Isso. Professor de Educação Física, eu não lembro. O João Pilan. Maria José. E Maria José. E a professora Leite. E a professora Leite. Bom, é bom quando está todo mundo junto, que quando a gente esquece, a outra pessoa lembra. Não é? Isso é por isso que eu... Geografia, Maria Elvira Santini. Professora Maria Geografia, professora Maria Elvira Santini, e eu não sei se também não lecionou a Célia Milanese como professora de Geografia. Não, lá mesmo. Professora de música, Maria Helena Blasi. Isso. Professor de música, Antônio Bechelli. E a Maria Helena Blasi Trevisani. Sim. O que mais? Professor de desenho. Professor de desenho. Professor Hilário Barbie. Professor de desenho. O professor Hilário, no começo, foi o professor Hilário. Professor Gastão E o Gastão da Alfarra. O Bertinho acho que veio depois. O Bertinho acho que veio depois. Acho que veio História, era séries Sorzeto. Não sei se tinha mais alguém de história. Não, acho que Isso precisava dar uma olhadinha no livro antigo. acho que era séries. Agora, a gente como aluno, a gente lembra sempre dos serventes, né? Da merendeira. A senhora lembra? Tem alguma lembrança de alguma merendeira, de algum servente que passaram por aqui? Servente eu lembro da Nísia, mas a Nísia... E a Mercedes Tomé. A Nísia... Mercedes Tomé também. A Nísia foi uma inspetora de alunos que ela era excelente, sabe? Até ajudar, às vezes, alguma coisa, o professor, ela ajudava. Né? E tinha a Mercedes também. Tomé. Diretora, professora Durvalina. Ah, sim, mas depois. Sim, mas ela... Daí a gente já vai falar os outros diretores já. E toda escola tinha uma fanfarra, né? Mas... Quem que eram os instrutores da fanfarra? Nós não tínhamos fanfarra. Eles desfilavam Ah, atrás do Senac. vocês não tinham fanfarra por quê? Porque a gente era uma escola nova e não tinha orçamento para isso. Então a gente desfilava atrás do Senac, da fanfarra do Senac. Porque a gente fazia educação física no Senac. Isso, eu queria lembrar. O Senac cedeu a quadra Na quadra de para fazer educação física. E Educação física era de manhã e a gente estudava no período, entrava às 3, né? Então eles cediam a quadra para fazer educação física. Vocês estavam dizendo que a escola é de 69, é isso? Sim. Lá no Martino Oliveira. Sim. Ela veio aqui para o prédio atual em que ano? 1975. 75. Foi mais ou menos junto ao Pedro Torres, né? Sim. Não foram construídas essa escola mais ou menos juntas com o Pedro Torres? Na mesma época do Pedro Torres. Pedrete Neto e Pedro Torres. E foram inauguradas as duas no mesmo mês, no mesmo ano? Como é que foi? Você lembra disso? Agora eu não me recordo bem, viu, se foram, mas eu me recordo que em 75 nós viemos para esse prédio. Agora o Pedro Torres eu não estou me recordando se foi em 75. É preciso lembrar que muitos que estão aqui desconhecem esse prédio como sendo Pedrete Neto. Como eu já falei, muitas vezes você fala para ele aqui. Eu fiquei perdido na frente lá, esperando. Ficou perdido quando chegou hoje. Por quê? Porque para ele, que estudou no Pedrete os 4 anos, lá no prédio cedido pelo Martinho Nogueira, para ele, na cabeça dele,
Pedretti era lá, não aqui. E isso aconteceu com vários alunos quando eu conversei. Dizem, mas aonde que é? Falei, não é o prédio novo. Que prédio novo? A senhora acha que perdeu a identidade, essa transformação do Martinho Nogueira para o Pedretti Neto? Não é questão de perder identidade, mesmo estando no prédio atual, o pessoal ainda falava que era aluno do Martinho Nogueira ou não? Não, nunca falaram que era aluno do Martinho Nogueira. Nossa, você foi aluno de onde? Pedretti Neto. Do Pedretti Neto. Nós éramos do Pedretti Neto, dentro do Martinho Nogueira. Foi anexado, né? O prédio... Dois estaduais. Hein? Os dois estaduais. Sim, as duas eram escolas estaduais. Então, a escola Professor José Pedretti Neto foi anexada à escola Professor Martinho Nogueira. Como foi o Pedro Torres Como junto foi ao Rafael de Moura Campos? O Pedro Torres, anexada à escola Rafael de Moura Campos. Bem, a Sônia e a dona Arlete têm duas curiosidades para contar para a gente. A Sônia vai contar do pipoqueiro e a dona Arlete vai contar do meninos que fazia a imitação do Rony Cócegas. Como é que é, Sônia? Qual é a lembrança que você tem? Fala para a gente. Do pipoqueiro eu me lembro do seu Chico, que ficava na porta da escola. Nós estudávamos no período vespertino, saímos com muita fome e éramos crianças, adolescentes e não tínhamos dinheiro. E ele era tão bom que muitas vezes ele vendia fiado. E a gente, comprometidos como éramos, né? Mal recebíamos o dinheirinho do pai, corríamos pagar o seu Chico. E ele sempre dava pipoca a mais pra gente, porque tinha dó que a gente estudava até aquela hora. Você lembra do sobrenome do Chico? Não me lembro, eu sei que Morava aqui pela região? Com certeza, morava no bairro mesmo. No bairro mesmo. E a dona Arlete, a senhora falou que tinha um menino aí que imitava o Rony Cócegas. Pois bem, então, nós tínhamos várias festas na escola. Inclusive a Sônia lembrou também que tínhamos um orfeão escolar que formado pelo professor Bekele. E nas nossas festas sempre havia um empenho por parte dos professores de português e tudo, para que houvessem números muito bons. E isso acontecia. Tinham jograis muito bonitos. E eu me lembro de um menino que eu senti que ele não tivesse sido convidado para vir aqui, eu não consegui. Eu não sei o primeiro nome dele, mas é o Sarzi. O Sarzi nas festas era a nossa alegria, porque ele imitava um comediante da época que chamava, se não me engano, Rony Cócegas. Mais ou menos assim o nome dele. A família Sarzi, se eu não me engano, é aqui da Veiga Russo, são então, construtores, deve ser dessa família aí, né? E era assim um espetáculo para gente muito interessante. E ele gostava muito de fazer isso. Tantas vezes, não sei quantas, que ele apresentou esse número para nós. E não tem como não nos lembrarmos do Sarzi. Com saudades de você. Nós tivemos um episódio triste em 69, na nossa primeira turma da primeira série. Nós perdemos um colega atropelado, Antônio Bergamo, se não me engano, com 11 anos de idade. Nós tivemos uma aula vaga e a gente ia brincar na concha acústica. E nesse trajeto ele foi atropelado na avenida ali ali é Floriano Peixoto, acho, né? Perto do Paratão. Na frente do Teatro Municipal. É isso mesmo. E ele faleceu. Bergamo. Antônio Bergamo. E a família dele ainda reside aqui em Botucatu? Os pais já faleceram. Esses dias eu tive contato com que seria sobrinho dele. Eles moram ali na rua Vicente Bertone, perto da minha casa. E agora, Cida, conta uma das curiosidades que aconteceu com você nessa escola aqui, tão querida. Vou falar assim, um assunto meio delicado. Que antigamente a gente não se falava em bullying. E eu fui uma pessoa que eu sofri bullying na escola. Como a gente não sabia, os pais também não tinham... Não era um assunto falado como é hoje. Mas eu posso falar que eu fui uma pessoa que eu sofri bullying na escola. Mas isso foi uma coisa que marcou na tua história. Que marcou história. também, marcou na escola, que foi um período muito triste, porque...
assim, não tinha apoio como tem hoje, né? Que hoje se fala muito em bullying. E eu não sabia o que era bullying, eu fiquei sabendo agora, né? Depois de tanto assunto falado, eu falei, nossa, eu sofria isso na escola. De que série que você estava, né? Acho que assim, eu não lembro se era na 7ª série, 6ª série, não lembro falar para você assim, que época que foi, mas que eu sofri sim. Vocês lembram quantos alunos tinham por classe? Era bastante lotada? As nossas classes eram de 40 a 45, eu tive classe com 48 alunos. 48 alunos? Sim. E como é que a senhora fazia para comandar tudo isso? Nós somos professores, nós não somos pessoas não preparadas para entrar numa sala de aula. Nós fomos preparadas desde o curso de formação de professores primários para entrar numa sala de aula e dar a sua aula. Saber o que fazer antes de entrar na sala e lá dentro. Então, dificilmente a gente tinha problema com alunos. Mas eu... E outra coisa importante, era uma época que a família era bem constituída. Tinha pai, mãe e filhos. Na casa quem mandava era o pai e a mãe. E os filhos obedeciam. E já dizia o pai e a mãe. Na escola quem manda é o diretor, é a professora, é o professor e funcionários. Tem que obedecer. Então nós tínhamos os pais de mãos dadas conosco. Isso nos facilitou bastante o trabalho. Porque quando a gente chamava o pai, ele nunca se revoltava por estar ali. Ele até agradecia. E o filho não dava mais problema. Eu não sei se alguém aqui lembra de algum problema sério que houve. Eu gostaria de complementar, complementando e endossando o que a Arlete disse. Realmente, nós éramos orientados pelos pais para que fosse a escola estudar, porque a educação vinha na nossa casa. Então, o que importava para os pais não era só a nota, mas como foi o filho, o seu comportamento durante todo o período letivo. E meus pais primeiro orientavam assim, na escola não se conversa, na escola se estuda. E isso a gente levou para todas as séries que se seguiram. Por que essa mudança radical hoje? Alguém de vocês aqui que foi aluno do Pedretti, hoje é professor? Você seria professora hoje ou não? Eu sou professora e eu fiquei até nessa transição, porque eu fui aluna e peguei toda essa parte antiga, né, como se diz, de respeito ao professor. E quando me formei professora, eu pensava assim, eu também vou ser respeitada. No início eu fui, mesmo jovem, mas eu já me aposentei. E durante todo esse meu percurso, né, de professora, eu vi toda essa mudança. Eu também já fui professora respeitada e desrespeitada. E essa mudança de alunos, de família, eu pude presenciar também. Muitas pessoas, pais principalmente, culpam a tecnologia. Seria isso ou não? Ou a própria sociedade mesmo que transformou? Eu acho que primeiro veio a transformação da sociedade. Depois veio a interferência da tecnologia. Porque já tinha alunos que desrespeitavam antes do celular, mas veio com muita força o celular. O professor perdeu toda a força da sala de aula. Hoje é permitido o celular em sala de aula ou não? Como recurso tecnológico para algumas aulas, já é permitido. Mas como assim, uma diversão, um desvio de atenção, jamais. Pelardes podia falar um pouquinho sobre segurança para a gente, né? Você que viveu nos tempos, nossos tempos, né? Nos tempos antigos, vamos dizer assim, e nos tempos de hoje, Pelardes. O que você atribui a isso? A violência hoje nas escolas? Dê licença só um pouquinho. O Pelares e mais 2 irmãos, Maria Fátima, Aparecida Fátima. E o Antônio Carlos. E Antônio Carlos. Maria Aparecida. Maria Aparecida e o Antônio Aparecida de Carlos. Fátima Pelares. Aparecida de Fátima Pelares. E
Antônio Carlos Jesus Pérez. Antônio Carlos Jesus Pérez. e Cláudio Pelados. Os 3 foram alunos. E eu vou fazer uma notinha aqui. A Maria Aparecida e a Leico, que é filha da dona Marina, dona Marina, foram 2 alunas que tinham uma letra maravilhosa. Uma letra toda quadradinha, assim, que eu não sei nem como é que elas escreviam. E eram excelentes alunos. Era 10 de começo ao final do ano. Uma prova limpa. Vai lá, Pelados, que você viu tudo isso. Quanto à mudança dos alunos antigos, dos alunos de agora, o que mudou muito isso foi a política, né? Todo mundo sabe que de um tempo para cá foi entrando partidos políticos que foram mudando as leis. Então os alunos foram mudando. Aquela lei do adolescente, da criança e adolescente, a pessoa não pode encostar a mão na criança ou adolescente, que a pessoa já é indiciada. Então, a criança não sendo corrigida, a própria Bíblia diz que tem que ser corrigida a criança. Pelo menos um tapinha você tem que dar para corrigir a criança. Você não pode dar um tapinha na criança, então a criança vai mudando, ela vai pegando liberdade. Não respeita o pai, não respeita a mãe. E, consequentemente, na escola não vai respeitar os professores. Eu me lembro dos inspetores, até que na época, não eram inspetores de alunos, era da justiça, até o Maneco, quem se lembra do Maneco, dona Antonina pode lembrar do Maneco lá, que pai da professora Claudete. Ele não era formado na profissão, mas a gente tinha um medo daquele homem. Só de ver ele na frente a gente já morria de medo. E era uma pessoa comum, né, que hoje, depois de adulto, que a gente foi perceber que ele não tinha toda essa autoridade. Mas a gente morria, e era um respeito muito grande que a criançada tinha por todas as pessoas. E para os professores também não era diferente, né? A gente tinha um medo do professor, que era... E a diretoria, então? Eu me lembro que no Rafael de Moura Campos existia escada. Aqui existe a escada. Primeiro a gente ia embaixo da escada para depois ir para a diretoria. E depois disso ainda todos os alunos passavam e viam a gente embaixo da escada. Era aquele momento constrangedor. Por quê? Porque após a escada vai para a diretoria. Como que era aqui? Como que funcionava o castigo de vocês aqui? Vamos lá, Cida. A professora Durvalina, que ela foi diretora. E ela não admitia que os alunos, que as meninas, na época a gente tinha uniforme, que a saia fosse 2 dedos abaixo do joelho. Ela não admitia. Acima do joelho, perdão. E daí um dia as meninas enrolavam a saia para ficar curta. E um dia disso ela percebeu. Ela pegou essa aluna, levou na diretoria, fez a barra da saia da menina tudo assim, com uma linha branca, e fez a menina assistir a aula daquele jeito. E eu também, um dia eu era cinto vermelho, e na hora que eu fui colocar o meu cinto, arrebentou. E eu coloquei uma blusa de lã por cima. Falei, ninguém vai erguer a blusa, né? Cheguei na porta da escola, aquela inspetora de aluno, ela ergueu a minha blusa, viu que eu estava sem cinto, fez eu voltar embora para casa. Não deixou eu assistir aula. Emílio, alguma curiosidade do tempo? Eu queria lembrar aqui do João Pilan, que é uma coisa interessante. O João Pilan trouxe o handebol para Botucatu. Hoje o handebol é destaque na cidade de Botucatu. E o João Pilan que foi o precursor do handebol em Botucatu. E o Pedretti Neto, sem quadra, sem fanfarra, sem nada, a gente teve um destaque muito grande. A gente chegou a fazer uma final com o IECA em handebol. E isso é o mérito do João Pilan. Então é uma coisa que tem que ser destacada. O João Pilan era recém-formado, acho que ele devia ter 21 anos na época. E ele foi precursor nisso aí. Agora nós temos ali um aluno, né, que trouxe até um livro aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse livro aí que o senhor está carregando com tanto orgulho. O que tem de tão especial nesse livro aí? Eu, de todos os professores, eu gostava de todos. Não tenho reclamação de nenhum. Mas a matemática era o meu forte. Né, professor? Então, eu procurava sempre tirar 10 com ela. Quando não tirava 10, por 25 centésimos, eu brigava. Queria tirar 10. Mas, graças a Deus, isso aí me ajudou muito. Me ajudou na carreira como funcionário da Sorocabana, consegui subir na
profissão. Cheguei num topo alto que eu nunca esperava. Criei meus filhos, tudo aí. Então, para mim foi Filhos muito que foram importante. meus alunos, né? Então, tem inclusive os filhos meus, uma está aí, minha filha é caçula. E não tenho nada a dizer contra. Tudo que eu fiz aqui, para mim, foi útil. José, você era casado quando chegou aqui na escola? Casado, tinha Com um quem? casal de filhos. A minha esposa que está do lado aqui, Genia Alves Vieira. Vocês dois foram alunos aqui da escola? Fomos, desde o começo. Se conheceram aqui? Não. Eles já estavam Já eram casados. Ah, já eram casados. Já eram casados. Vocês já tinham quantos filhos? 2. Só os 2. E Atualmente, quantos anos de casados vocês têm? 59. 59 anos. E esse livro o senhor estava falando que tinha uma dedicatória. Quem que é a professora que deu a dedicatória? Professora Arlete, de matemática. Ah, professora Arlete, olha que orgulho, hein? A senhora sabia desse livro aí, dona Arlete? Fiquei sabendo essa semana que ele é meu vizinho, ele e a Geni são meus vizinhos. Não faz, quantos anos faz que vocês... 5 anos. 5 anos. Eles estão morando lá há 5 anos. E aí eu fui dizer nessa reunião para eles e que eu queria que eles viessem aqui. E aí ele me disse, eu ganhei um livro da senhora, mas eu não me lembrava mesmo. Ele falou, vou levar. Eu falei, pode levar, né? Então tá aí, porque realmente eu não sei, mas eu aqui estou rodeada de alunos que para mim eram excelentes. Às vezes podiam não ser muito bom na matéria, mas eram carinhosos, eram educados, tanto que eram assim e cultivavam amizade conosco, com os professores, de uma maneira geral. E tanto é verdade que fomos telefonando e eu queria que eles viessem aqui, porque eu não queria vir para essa entrevista sozinha. Que me iria representar uma professora sem ter aluno do lado. E alguns alunos estão aqui e os outros alunos estão excelentemente representados pelos que estão aqui. Depois você pode perguntar o que esses alunos fazem ou fizeram durante esse período da vida deles, que a vida de cada um é muito bonita. Toda escola tem aquele aluno bagunceiro, né? Toda escola. Isso daí a gente não pode deixar de comentar. A senhora lembra de alguém muito bagunceiro que muito foi para a diretoria, muito sofreu? Não, eu não lembro, eu lembro só de uma menina que eu precisei chamar a diretora porque ela estava colando. E eu dizia assim, era um exame, e eu dizia assim, se vocês querem colar, vocês podem colar, mas se eu pegar é 0. E eu sou boa nisso. Então essa menina, mas ela é minha amiga, eu me encontro com ela. Então foi um fato que aconteceu, não é? Não virou política. E pronto. Mas eu tirei 0, né? Em francês, professora, nunca colei. A professora pegou colando e não viu 0. Professora Denise, foi a única vez. Então eu, graças a Deus, eu acho que é pela bondade divina que a gente consegue passar por classes de 40, 45 alunos. Eu era professora nova, né? Eu tinha me formado em 67, 68 eu fui lecionar filosofia e estatística em Ourinhos. Filosofia no 3º colegial e estatística no curso normal. E depois, no ano seguinte, eu peguei umas aulas aqui em Botucatu, voltei para cá, umas aulas lá no Sevilla. E daí abriram esses 2 ginásios, o Pedretti e o Pedro Torres. E eu peguei as aulas para cá e aqui fiquei lecionando por uns 10 anos. E o senhor que está quietinho aí, só ouvindo, tem algo a acrescentar? Alguma lembrança boa da escola? Eu só tenho lembrança boa. Olha que bacana. Como o Arleto falou, a gente parecia uma família.
Os professores eram tão amigos da gente que não tinha jeito de a gente não ser bom. Certo? Então, eu fiz os 4 anos normal, muito bem de nota. E até eu não era muito, porque eu trabalhava já na época, né? Eu não era criança, então eu trabalhava na Sorocabana. Eu, o Zé, também, né? A gente trabalhava na Sorocabana. Então, eu tinha o tempo inteiro ocupado. Ainda eu era secretário executivo do judô, era professor e secretariava o judô da Alta Sorocabana, da Média e Alta Sorocabana. Então eu tinha o tempo muito ocupado, mas eu tanto me prestava atenção nas aulas que eu quase não precisava estar ficando estudando, porque eu absorvia muito os conhecimentos. Então depois que eu terminei o ginásio, eu queria fazer eletrotécnica na industrial. Mas daí a Esther de Figueiredo Ferraz, ela limitou a idade, então eu não pude entrar na industrial. Daí eu fui para a Unifac, lá no curso de técnico em agrimensura, e fiz lá os 4 anos. E como eu tinha que continuar a fazer alguma coisa, mesmo trabalhando, daí eu peguei, estudei por conta, peguei apostila e fui fazer a faculdade de engenharia de agrimensura lá em Araraquara, sem fazer cursinho, tinha 60 vagas, eu passei em 27º e fiz no tempo recorde, porque ali era por termo, né? Então, quando eu estava no 2 anos lá, eu já tinha eliminado matérias de termos para frente e me formei e estou até hoje assim. Quer dizer que Pedretti Neto deu uma boa formação para o senhor. Um espetáculo, eu tenho lembrança até hoje. É como o Arlete falou, agora meu colega aí se perguntou para ele sobre segurança, né? Que acho que não está existindo agora nas escolas. E os alunos estão ficando muito vulneráveis aos ataques, até caso esse trabalho que vocês estão fazendo tenha alguma repercussão que possa sugerir para as autoridades ou para quem dê direito. Porque eu, além de estudante e trabalhador, tudo, eu era do judô. Eu fazia judô, eu dava aula de defesa pessoal e sempre fiz, para mim me parece muito fácil, né? Porque foi uma coisa que eu fiz por muito tempo. Não, eu fiz por muito tempo, então, mas disciplina. Inclusive, tem na época, o tempo do Nilber, não sei se você lembra do Nilber. Do Nilber. É o Nilber, né? Nós fizemos lá um prêmio do Lions e do Rotary Club, e todos que ganharam esse prêmio eram todos judoca. Então, porque o judô é disciplina, não tem o que falar. Então, eu gostaria de sugerir, sei lá, que se pode isso aí, que juntamente com a educação física, que é obrigatória nas escolas, né? No currículo, fosse acrescentado aulas de defesa pessoal para os alunos. Um caso que nem aquele que aconteceu em Suzano, uma menina que fazia jiu-jitsu, ela dominou aquele cara de 25 anos, o cara não conseguiu fazer nada com ela. Se tivesse mais um ou 2 que ajudassem, não morria ninguém, porque os caras eram tão panaca, eles eram tão despreparados. Você vê que ela segurou ele lá, ele não conseguia pegar uma faca que ele tinha na bota. Eles teriam evitado tudo isso aí. Então, eu acho que como está remodelando e criando um monte de coisa, né, que às vezes eles estão colocando coisas que até nem interessam tanto para o currículo, eles colocassem umas aulas de defesa pessoal junto com educação física. Já tem a matéria, né, contrata um professor lá de defesa pessoal e dá aula para as crianças, pelo menos para eles auto se defenderem. Porque agora esse pessoal de escola aí, a criançada, eles ficam no celular o tempo inteiro, assim, ó. Pode ver que São Paulo tem uns bairros lá que 30 celulares por dia eles roubam, assim. Porque eles
não vê mais nada, ele só vê aquilo lá. Então, se fizesse isso daí, eu acho que pelo menos eles teriam uma chance de sobrevivência. Porque quando esses marginal eles atacam o lugar, eles vão para acabar destruir com todo mesmo. mundo. Então, é isso aí. Eu acho também que a escola piorou muito depois assim, de uma lei que não repete mais. Então, hoje em dia, o aluno ele vai na escola lá, se ele não faltar, ele chega no final do ano e ele passa. Então, não tem mais aquele compromisso como era na nossa época, que tinha que passar. Você tinha que estudar, se não tivesse nota, você não passava. Então, eu acho que isso daí também piorou muito a escola hoje em dia. Há uma mudança muito grande na grade curricular, na formação dos professores, e tudo isso concorre para o ensino ficar da forma como está. Então, você vê alunos que não sabem escrever, não sabem ler, não entendem o que ler. Num exame de Enem, para a faculdade aí, vestibular, não tira 0 numa redação, você não sabe escrever nada. Antigamente era muito comum a gente ver as crianças, os adolescentes com o livro na mão, nas praças públicas, né? Hoje em dia não se vê mais isso, né? Só o celular. Quer dizer, vai desaprender. Dona Antonina, professora Antonina, mulher do Dori, o que a senhora tem a dizer das curiosidades dessa escola tão maravilhosa, que a senhora deu aula e muitos aqui estudaram? Olha, eu entrei aqui, como eu disse, em 72, a convite do professor Benedito Pires de Almeida, que eu trabalhava no SENAC naquela época. E uma noite, saindo do SENAC, ele também estava saindo do Pedretti Neto, que funcionava ali no Martinho Nogueira, e me disse: professora, o que você está fazendo aí no SENAC? Eu dou aula aqui, dou aula de matemática aqui. Nós estamos 100 professores no período noturno de matemática aqui, na escola aqui ao lado. Você não quer vir dar umas aulas aqui? Bom, eu tenho que pensar um pouco, professor, porque na época também eu já era contratada pelo Colégio La Salle. Tinha 3 crianças pequenas. Meu marido era padeiro. Tinha padaria, trabalhava de madrugada. Então, a gente tinha que acomodar a vida da gente. Não, mas vai na delegacia conversar comigo, na delegacia de ensino, que na época chamava-se delegacia de ensino, para a gente ver o que nós podemos acertar. Eu falei, tá bom. Então, eu compareci no dia seguinte lá. Olha, eu tenho 20 aulas disponíveis de matemática, no período noturno. Professor, acho que vai ser meio difícil conciliar, porque à noite eu também tenho aula no técnico de contabilidade, lá no La Salle. Ele falou, não, mas no La Salle não trabalha aos sábados, porque nós dávamos aula ao sábado, não é mesmo, Arlete? Aos sábados começava 3 horas da tarde, terminava 6 horas da tarde, aí entrava o período noturno, 18 horas e ia até 21 horas. Quantos e quantos sábados nós demos aula, né, Arlete? Tinha muita falta no sábado ou não? Isso é que eu ia comentar agora. Por incrível que pareça, os alunos vinham. Os alunos vinham. Porque eu acho que naquela época, é até meio gozado a gente falar naquela época, porque não sou tão antiga assim também, né? Mas eu acho que a diversão era diferente de hoje, né? Hoje tem muito barzinho, é muito isso, muito aquilo, né? E naquela época, o que esses coitados dos alunos frequentavam? Era mais um cineminha, né? Às vezes uma voltinha na Rua Amando, que tinha o footing na Rua Amando, né? Então, era diferente, né? A diversão daquela época era diferente. Hoje o consumo também é muito mais fácil, né? Tá muito mais fácil, é lógico. E sendo criança, né? Adolescente, quase não saía de casa. Não, tinha esse outro lado também, né? Eles eram mais vigiados, mais fiscalizados pelos pais, não é como hoje. Hoje você sai à noite aí, você vê criança de 12, 13 anos pela madrugada fora. E outra, né? Não tinha ônibus
os pais, a maioria não tinha carro, então era Sim, P2 era tudo a mesmo, P2. era tudo andava. Mas eu tenho, assim, muito boas Não saía. lembranças do Pedretti. Inclusive, alunos aqui, que estão aqui, que passaram pela gente, né? E um fato muito curioso que eu sempre recordo, foi uma vez, um dia de semana, era uma quarta-feira, o tempo começou a mudar e eu sempre tive o costume de dar aulas de portas abertas. Nunca fechei porta para dar aula. Qual o motivo? Sabe? Eu gostava, porque a classe era muito numerosa. Mas não fechava. Nós tínhamos alunos, a classe com alunos de 45, 48 alunos. Até mesmo pela ventilação, né? Exatamente. E teve uma época, a Arlete se recorda muito bem, teve uma época que foi uma crise de piolhos na escola. Você lembra bem, Arlete? Que a vigilância sanitária, inclusive, interditou o prédio Martinho Nogueira e passou aquele querosene no chão. Que nós ficamos 2, 3 dias sem aula por causa do cheiro. Então, eu, por precaução, né, dava aula, inclusive, de lencinho na cabeça, acho que muitos alunos devem se lembrar, né, sempre de portas abertas, porque a classe era numerosa e para ventilação, né. E aquele dia o tempo começou a mudar. Começou a mudar e bater porta, isso, aquilo. Aí eu disse para um aluninho que sentava na carteira ali na primeira, fecha a porta para mim. Ele fechou a porta. E eu continuei minha aula normal. Ia até 11h15 da noite as aulas. Era 11h20, 11h25, não batia o sinal. Eu falei, nossa. Eu falei, acho que o seu Torel, era o seu Torel. O seu Torel que era o responsável para a noite. Eu tenho a impressão que o seu Torel deve estar dormindo, porque não bate o sinal. Quando eu abro a porta, a escola inteirinha escura, chovia e eu lá dentro com os meus 40 e tantos alunos. Falei, e agora? Qual foi a reação E agora? dos Falei, alunos? como é que eu faço? Não tinha celular naquela época. Secretaria fechada. Falei, santo Deus. Aí eu olhei na janelinha e vi que a casa da Nícia, que a Nícia morava em frente ao Martinho Nogueira, uma casa da esquina. Eu vi que a casa da Nícia estava com a luz acesa. Essa Nísia era professora? Não, a Nícia era servente. Ah, servente. Servente. Ela fazia servente, inspetora de alunos, secretária, ela fazia tudo. Vamos recorrer a ela. Sabe? Falei, e agora? Aí começamos a bater nos vidros lá, bater no vidro, sabe? E não sei se era marido da Nísia ou era irmão da Nísia, viu aquele movimento todo, falou, nós estamos presos aqui dentro, nós estamos presos. Aí ela foi até a casa do seu Torel, buscar a chave para a gente poder sair da escola, porque nós íamos dormir dentro da escola. E qual foi o argumento do seu Torel? O que ele falou? Por que ele foi disse embora o e largou seguinte, você lá? ele falou, olha, eu não percebi, professora, que tinha uma sala de aula ainda trabalhando, que era minha. Porque naquele dia vinham faltados alguns professores, então algumas salas já tinham sido mandadas embora, indo para cá. E eu fiquei com a minha sala ali. Então esse episódio eu nunca esqueço. Sabe? Nunca esqueço. E a senhora, como aluna, tem algo a acrescentar, alguma curiosidade? A senhora viveu no Pedretti Neto? Pedretti Neto. Eu já era casada, já tinha 2 filhos, um com 10, um com 9, outro com 10. E resolvi estudar, né? A gente foi para o Sevilla, né? Não tinha classe, daí criaram aqui no Pedretti Neto essa classe e aonde mandaram a gente para cá. E eu terminei a minha quarto, que seria hoje 8ª série, aqui no Pedretti Neto. Eu vim a pé do bairro. A pé, lá? A pé. A senhora morava em que rua do bairro? Em frente à oficina Miquelino, você conhece? Lá sei.
Ali atravessa Jaguaribe, Mel de ali, Nunes, né? lá, né? Jaguaribe, subindo Jaguaribe. através da Jaguaribe. Casa Manuel Rodrigues Antunes. A gente vinha a pé de lá aqui, Uns 40 minutos caminhando. caminhando. Vinha e voltava a pé. Às vezes chovendo, frio. E a gente não tinha. ônibus, né? Não tinha ônibus. Tinha ônibus, né, Lete? Mas acho que a gente não tinha pagar. Tinha como pagar. O ônibus passava antes do horário que saía da escola. Então, foi muito bom, viu? Depois eu comecei o colegial, magistério e parei, porque eu tinha ela pequena. Ela veio depois de 9 anos, então tinha ela bebê. E para deixar, né? E quando eu comecei o colegial lá no Dom Lúcio, Lá veio o ciúmes. ele começou a falar, se a menina ficar doente, você vai ver. Então eu fui obrigada a sair, senão eu era professora hoje. Você vê, a gente enfrentou tanta dificuldade, saía daqui a pé, às vezes eu não subia, eu ficava no serviço trabalhando. Vinha e voltava a pé e às vezes ficava trabalhando. Saía 10 horas e entrava 11 horas. Foi um sacrifício. Isso é um exemplo para os alunos de hoje, né? Tem tanta facilidade e assim mesmo não quer estudar. Quase ninguém faltava. O que é interessante ficar registrado, né, que foi uma demanda de vaga que criou várias oportunidades para várias pessoas que não teriam estudado se não tivesse existido o Pedretti Neto e o Pedro Torres. E, inclusive, para os professores. Quer dizer, vários professores tiveram a oportunidade de ter um início de carreira, né? Certo? Por conta dessas vagas que foram criadas do Pedretti Neto. Então isso aí é muito importante lembrar também. Eu acho que o mais importante que ficou aqui, para mim, por exemplo, tem uma importância tremenda do Pedretti Neto. Certo? Eu morava, ao oposto de vocês, eu morava meia quadra daqui. Então eu escutava o sinal da minha casa e corria para cá. Então, quer dizer, foi uma coisa fantástica. Meus pais tinham contato direto com a escola. Então, para mim foi muito bom. Mas eu acho que o mais importante foi a demanda que foi criada, que muitas dessas pessoas teriam ficado privadas de estudar por algum tempo e tiveram essa oportunidade. Eu acho que isso aí é o mais importante, que foi da época para a gente, acho que foi isso daí, com certeza. E abriu muito caminho também para os professores também, né? Exatamente. Porque nós tínhamos, assim, por exemplo, escolas muito tradicionais aqui na época, né? Caso da Industrial, caso do IECA. Então, né, já eram professores que já tinham a sua cadeira, como dizia na época, né? E nós que éramos recém-formados, nós estávamos meio sem oportunidade. E a gente valorizava muito, né? Então, foi uma coisa muito boa, porque abriu o caminho também que para os novos professores. Tem uma oportunidade para até hoje a escola está aqui, né? Talvez se naquela época não tivesse essa oportunidade, hoje ninguém estaria aproveitando também, né? Exato. Uma coisa importante que eu queria dizer, naquela época, nós tínhamos Olimpíadas entre as escolas. Seria uma boa ideia para os diretores de escola pensar em conversar com o prefeito e fazer alguma confraternização das escolas, entendeu? Através do esporte. Seria muito importante. A gente tem em Botucatu muitos bairros que envelheceram, né? Portanto, não existe mais crianças. É o caso ali do bairro Otto. No bairro Otto a gente não vê mais ônibus escolar ali. Não tem, não existe. Como é que é aqui a região da Boa Vista? Como é que é a demanda aqui dos alunos? Ainda existe alunos em torno da escola? Antes disso, voltando naquele episódio da classe da Antonina, até foi a Sônia que observou isso. O seu Torel não percebeu que havia uma classe, seus 40 alunos, ainda em aula, porque os alunos estavam silenciosos, estavam prestando atenção na aula. E mais uma notinha aqui, aquele casal ali, às vezes a gente se assusta, como 59 anos de casado? Mas aqueles dois casaram criança, sabe? A Geni tinha 16 anos e o José tinha 19. Isso é um exemplo também de vida conjugal.
Agora vocês, como Parabéns. Antonina e a senhora Janete, como professora, e vocês como alunos, vocês chegaram a conhecer o professor José Pedretti Neto? Professor José Pedretti Neto. Quem foi ele? Foi meu diretor. Ele era diretor da Escola Normal de Botucatu, Instituto de Educação Cardoso de Almeida, na época que eu estudava lá no ginásio e curso normal. Porque diretora do primário era outra. Na minha época, era a dona Edith Dias de Oliveira. Na minha época era Carmen Barbosa Garcia, esposa do seu Progresso Garcia. E o professor Pedretti era, então, o diretor da escola. Tenho foto da minha formatura de curso de formação de professores primários, que aparece o professor Pedretti, ele era o diretor da escola. Na minha formatura era o Valdir Danziato. Você se formou em 63? Fui formada em 63. Então foi ou em 63, 64. O diretor da escola era o professor Pedretti Neto. Nosso patrono foi Laudo Natel. E a nossa paraninfa, dona professora queridíssima Jair Conte. Esse já é outro história. Professor José Pedretti Neto. Onde morava em Botucatu? Ele morou na época que eu não sei onde que ele morava na época que ele era meu diretor. Mas depois de um tempo, eu lembro dele morando ali na Avenida Santana, em frente hoje onde é o SAMU. A filha dele mora lá, a Beth. Gente, Olha, entrevista muito legal. Vocês têm algo a acrescentar? Vocês têm alguma mensagem a dar para os alunos de hoje? Vocês, professores, e vocês, né? Foram alunos. Cida, Eu sou aposentada do o seu nome comércio. completo, como é que é? Maria Aparecida Carneiro de Oliveira. Sou aposentada e aposentei pelo comércio. Emílio, Eu fiz odontologia, me especializei em endodontia, tratamento de canal e odontologia do trabalho. Mas uma coisa que eu me orgulho muito é que eu fiz um curso de voluntariado e servi a ABAD durante 8 anos, cheguei a ser presidente da ABAD, então atuei muito no terceiro setor e isso daí me engrandece demais. Eu acho que tem muita importância com a formação que eu tive, com essa parte de família, que a gente sentia que a gente tinha escola pública e tinha que devolver alguma coisa. Então, eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, fiz o curso de voluntariado e consegui servir a ABAD por 8 anos. Eu me chamo Adelaide de Freitas Brunelis, eu me aposentei em janeiro desse ano, eu fui inspetora de aluno na escola IECA, e por quanto tempo? no IECA 15 anos, no Cardozinho 10 e em Vitoriano onde eu comecei, na escolinha lá. Então, Sônia, Eu me chamo Sônia, também sou aposentada, professora de português. Experimentei como professora da rede estadual, da particular, da pública também, mas todo o mérito vem da escola pública para mim, porque a minha professora, que talvez tenha sido a minha inspiração, foi a professora de português, Carmen Silva Martins Guimarães, que hoje ela faz parte da Academia Botucatuense de Letras, e eu me lembro perfeitamente como eram as aulas dela, e tenho todos os textos que eu fiz com ela guardados até hoje. Pilares, Estudei aqui no primário Pedretti Neto, Martim Nogueira Pedretti Neto, formado em contabilidade pelo La Salle, trabalhei na polícia, como investigador de polícia há 27 anos, e hoje aposentado e sou membro da Igreja Presbiteriana de Botucatu, sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Botucatu, ali na Cardoso de Almeida. Meu nome é Jair Bueno. Eu sou engenheiro agrimensor, especialista em avaliações e perícias, aposentado da FEPASA. Dona Antonina.
professora, Eu sou com muito orgulho. Maria Antonina, professora realmente com muito orgulho, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: nós demos o melhor aqui para os nossos alunos, né? E para a escola também. Meu nome é José Vieira, comecei na Sorocabana em 1956, prestando concurso, molecada, para ser aprendiz de trabalho no Sorocabana, na Escola de Formação de Transporte. Estudei em 1957, 58, me formei em terceiro lugar, consegui vaga logo de imediato. Em 59 comecei a trabalhar em fevereiro. Segui a carreira na ferrovia com o Departamento de Transportes, como trabalhando nas estações, depois mais futuramente no movimento, onde trabalhei como controlador de tráfego e aposentei na Sorocabana em 1987. E criei meus filhos lá. Eu trabalhei o quê? Eu sou do lar. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Criou muito bem os Criei filhos. meus filhos. Ai. Graças a Deus, todos estudaram, todos estão bem. Importante. Então, todos formados. Tenho 4 netos, 2 formados já. Um que com 18 anos, sem cursinho, conseguiu passar agora em agronomia na Federal. E do meu filho, que mora em Limeira. Então, eu sou uma pessoa feliz. Graças a Deus. Tá aí, nós somos do programa Memórias Botucatu, no Facebook, internet. Conversamos aqui com os professores e os alunos da escola Professor José Pedretti Neto. Eu gostaria de agradecer o carinho e a amizade destes meus alunos e desta minha amiga. Estamos em poucas pessoas, mas creio que já deu para perceber que é um laço muito forte que nos une. Não é qualquer barbante e não é qualquer coisa que vai nos fazer inimigos. Aliás, não vão conseguir fazer isto, porque o amor que nos une é muito grande. Isso nós devemos, não a nós próprios, mas ao nosso Deus, porque Ele é amor, e é Ele que faz com que nós, que não somos nada, mesmo que a gente morra de estudar, morra de fazer as coisas, se não for a graça e a misericórdia do Senhor, a gente não é nada. E nós vencemos, meus queridos alunos venceram, e são pessoas úteis à cidade onde eles moram, são pessoas úteis à sua família, porque Deus assim concedeu. Então, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, e tudo que pode vir do nosso ser. Vamos terminar então com uma salva de palmas para Pedretti Neto. Valeu, gente. Eu agradeço a todos vocês. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu povo.